Se você acha que faturar 100 mil reais por mês ou virar noites em claro criando seu próprio agente de inteligência artificial lá no Cloud Code vai salvar o seu negócio, você tá a um passo de quebrar, mas ainda não percebeu e ainda bem que eu tô aqui para te avisar. Deixa eu te mostrar uma coisa. Esse daqui é o faturamento de uma agência grande que eu conheço. Pode ver, essa agência já fatura cento e poucos mil por mês, tem um time de 12 pessoas e o dono trabalha das 8 da manhã até as 10 da noite. Agora, abre e olha o DRE dele. Mesmo ele faturando mais de 100 mil reais por mês, não sobrou nem 5 mil reais pro dono no final do dia. Esse cara faturou mais de 1 milhão e 200 em um ano e levou para casa menos do que um analista pleno ganha aí no mercado. Você pode até achar que esse é um caso isolado, mas eu já vi isso acontecer mais vezes do que eu consigo contar. Faturamento alto, margem baixa, o dono preso dentro da operação. Se você tem um negócio ou está construindo um, fica aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai te fazer entender o que faz uma operação assim, com alto faturamento, ter um lucro tão baixo, mesmo que o modelo de negócios, teoricamente, tenha altas margens. Saber isso pode ser a diferença entre você ter um negócio real ou um emprego difícil que você mesmo criou. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, por que muitos negócios que faturam bem continuam quebrando? O motivo não é o que você está pensando. Segundo, uma divisão que já está acontecendo agora no mercado e que pode mudar esse cenário, mas a maioria está ignorando porque ainda está muito ocupado construindo um SaaS no Cloud Code. E terceiro, o que você pode fazer ainda esse mês para estar do lado certo dessa divisão. No final, eu vou te mostrar exatamente o que eu faço na minha própria operação para resolver esse problema. Quando o negócio começa a crescer e a margem começa a encolher, a resposta padrão é sempre uma de 2 coisas. A primeira é tentar contratar mais gente. O raciocínio parece lógico. Eu tenho mais cliente, preciso de mais pessoas para conseguir entregar. O problema é que cada pessoa que você coloca na sua operação aumenta o seu custo fixo e aumenta também a complexidade de gestão e o risco que você corre. E na maioria das vezes, o faturamento não cresce na mesma proporção que esse custo. A segunda resposta padrão é buscar mais clientes, vender mais, fechar mais contratos. O problema é que se o seu modelo de negócios tem um furo, vender mais só vai te fazer afundar mais rápido. Você está tentando encher um balde furado, jogando mais água para dentro. Talvez você ainda não tenha entendido, mas esse é exatamente o motivo que faz esses negócios lutarem para sobreviver. O que acontece é que geralmente esses empresários aceitam esse tipo de situação porque eles pensam, imaginam e acham que isso é temporário, que investir em mão de obra é necessário para crescer mais rápido e eles acreditam que vão chegar em um ponto onde eles vão conseguir equilibrar as margens graças aos novos clientes que entraram. Só que você já viu isso, eu também já vi. Isso nunca acontece. Não acontece porque nenhuma dessas soluções ataca o problema real que eles passam. E tem ainda uma terceira coisa que eu tô vendo acontecer muito agora e que merece uma atenção especial aqui. Nos últimos meses, parte significativa do mercado digital decidiu que a saída é desenvolver o seu próprio software. Tá todo mundo no hype do Cloud Code, construindo agente, desenvolvendo SaaS, codando a sua própria solução. E eu até entendo, é legal, parece que você tá construindo o futuro. Eu mesmo já desenvolvi algumas soluções próprias que eu uso aqui no meu dia a dia, mas tem um problema que ninguém tá falando. Enquanto você tá 100% focado na tela do teu computador desenvolvendo ferramenta, o teu comercial tá parado. A tua prospecção de novos clientes parou, as campanhas desaceleraram e o teu time de vendas diminuiu. E eu já vi gente me falar com orgulho que pausou a campanha de tráfego e diminuiu o time comercial porque tá construindo um agente no Mac Mini que vai ser o futuro. Cara, você tá cometendo o maior erro no pior momento possível. Mas e por que a galera faz isso? Porque é mais confortável, é mais fácil você ficar o dia inteiro codando do que entrar num Google Meet com um desconhecido para tentar vender para ele. É mais confortável fazer isso do que fazer uma cold call para tentar marcar uma reunião com alguém que nunca te viu e nunca falou contigo. O código ele não te rejeita, o código não te dá no show, agora o cliente sim. Mas no final do dia, quem vai contratar esses desenvolvedores brilhantes, essas soluções, esse pessoal que construiu meses sistemas incríveis? Vai ser a minoria que teve a coragem de sair e botar a cara para vender. Agora que eu te falei o que não resolve, deixa eu te mostrar qual é o problema real. Pensa comigo, o que é mais fácil de virar? A rota de um navio
ou a rota de um barquinho pequeno? Você já sabe essa resposta. O mercado como um todo, mas principalmente o mercado digital, está passando por uma virada de rota e tem dois tipos de empresas vivendo esse momento de formas completamente diferentes. O primeiro tipo de empresas são as empresas que foram construídas no modelo antigo. Ou seja, tem designer que ainda usa Elementor para fazer site, tem gestor de tráfego que faz tudo manualmente, tem processo que depende de gente para funcionar. Para esse cara virar a rota, ele precisa demitir, recontratar, retreinar, mudar a cultura da empresa. Isso leva tempo, às vezes até tempo demais. O segundo tipo são as operações que já nasceram na era da IA. Elas já constroem com automação como base, já usam sistemas que trabalham enquanto o dono está descansando e dormindo, já tem um processo rodando sem depender de uma pessoa específica. E aqui está um dado que a iCombinator, que é uma das maiores aceleradoras de startups do Vale do Silício, publicou recentemente. As empresas que já nascem dentro do conceito de inteligência artificial, que é uma aceleração que as empresas grandes simplesmente não conseguem replicar. Não conseguem replicar porque uma empresa grande tem que criar um departamento interno só para desenvolver novas soluções de inteligência artificial. Já a startup é 100% baseado em IA. E isso está criando uma divisão real no mercado. Não vai acontecer, isso já aconteceu. De um lado, nós temos as operações que dependem de braço humano para conseguir escalar, e de outro, a gente tem empresas que usam sistemas para conseguir multiplicar sem ter que aumentar o seu custo. E quando eu falo em sistemas, eu não estou falando de construir um SaaS do zero no Cloud Code. Não é isso, não cometa esse erro. Eu estou falando de algo muito mais inteligente que isso, mas eu já chego lá. Eu passei por isso. Eu tive uma agência com um time grande, reunião de segunda com todo mundo presente, aquela sensação de estar construindo algo grande. Até que um dia eu abri o meu DRE e eu percebi que quanto mais o time crescia, menor era o meu lucro. Mas eu precisava faturar só para conseguir pagar as pessoas que eu tinha contratado para me ajudar a faturar mais. Era uma armadilha e eu tinha construído essa armadilha com as minhas próprias mãos. Agora, o ponto de virada foi quando eu parei de perguntar como eu faço para entregar isso melhor, e eu comecei a me perguntar, mas o que é que eu tô vendendo aqui? Eu estava vendendo a minha hora. E hora, quem vende hora sabe que é muito difícil de você escalar, que você não consegue escalar, você consegue escalonar. E para ficar mais claro para você, o meu problema real é exatamente o mesmo problema dessas operações que eu mencionei lá no início. Operações que faturam mais de 100 mil por mês, ou até mesmo muito mais do que isso, mas que o dono tira menos do que um analista. O problema real era o meu modelo de negócios. Quando eu entendi isso, eu comecei a pesquisar o que as operações que realmente lucram fazem de diferente. E eu entendi que elas não vendem hora, elas vendem acesso a uma infraestrutura. O cliente não paga pelo esforço da empresa que ele contrata, o cliente paga pelo sistema que resolve o problema dele. E se esse sistema é composto por você e mais um exército de funcionários, tá tudo bem, desde que resolva o problema dele. Agora, presta atenção, se o sistema é composto por um software próprio com algumas automações embutidas, para o teu cliente, tá tudo bem também. Ele só quer que o problema dele seja resolvido. Ou seja, para o cliente, tanto faz. Agora, para o dono de uma agência, isso muda completamente a matemática do negócio. Quando você para de vender serviço e começa a vender sistema, três coisas mudam. Primeiro, o seu custo de entrega não cresce proporcionalmente ao número de clientes que você tem. Você pluga o cliente novo na mesma infraestrutura que já está rodando. Não precisa contratar nada nem ninguém para cada novo contrato fechado. A segunda coisa é que o cliente passa a depender da sua estrutura para que ele consiga vender. Presta atenção aqui. Ele não te compara mais por preço com outra agência, porque sair de você tem um custo real. Ele perde o CRM, ele perde as automações, ele perde o histórico, ele perde o sistema inteiro. Isso é o que eu chamo de custo de saída. E custo de saída significa churn baixo. A terceira coisa é que a sua margem começa a fazer sentido. É porque você não está mais pagando por braço operacional para conseguir fazer a entrega. Você está usando um sistema que vai fazer as suas entregas para o seu cliente. E aqui está o ponto onde a maioria erra. Quando a galera decide construir esse sistema, a primeira reação é: eu vou construir o meu próprio software do zero, vou usar o Cloud Code, o Lovable para criar a minha ferramenta. Cara, eu perguntei para o próprio Cloud quanto tempo levaria para construir uma plataforma com o nível de uma infraestrutura, estabilidade, funcionalidade de uma ferramenta já consolidada no mercado. A resposta foi entre 2 a 4 anos com o time sênior. E você sabe disso. 2 a 4 anos considerando que você vai usar uma ferramenta de vibe code, vai saber exatamente
exatamente quais features adicionar, vai se preocupar com a segurança e ainda vai ter mais um time sênior para acelerar e garantir que o sistema fique seguro e não tenha nenhum vazamento de dados. Enquanto isso, o teu concorrente já está usando isso agora. A sacada não é construir, a sacada é plugar o seu negócio, a sua metodologia, numa infraestrutura que já existe, que já foi testada por milhões de usuários, que já tem um back-end robusto rodando, um suporte funcionando e as integrações prontas de forma nativa, e usar isso com a sua marca para entregar isso no seu cliente é o que muda o jogo. Se você tem uma agência ou presta serviço de marketing, se você já sentiu que fatura bem, mas no final do mês sobra menos do que deveria, se você já perdeu clientes mesmo entregando resultado e ainda não entendeu por quê, esse conteúdo aqui é para você. Antes de te mostrar como isso funciona na prática, eu preciso te explicar mais uma coisa que a maioria ignora e que destrói a margem de lucro deles. Fica comigo mais alguns minutos, porque ainda nesse vídeo eu vou te mostrar por que responder mensagens do cliente à noite é o início do fim da sua autoridade no teu contrato, como uma ferramenta que as maiores agências americanas já usam está chegando no Brasil e como você pode plugar ela na tua operação antes que todo mundo faça o mesmo, e qual é o único movimento que separa uma agência que cresce com margem de uma agência que cresce e quebra. Voltando ao problema central, por que a agência que fatura 100 mil por mês quebra? Não é só um custo fixo alto, é uma combinação de três coisas que se retroalimentam. A primeira é, como eu disse, o modelo atual usa o esforço braçal como moeda de troca. Cada cliente novo é mais trabalho e cada real faturado mais exige mais horas de trabalho. E isso tem um teto, que são as 24 horas do dia. Agora, a segunda coisa é que o cliente não tem um custo de saída. Ele pode te trocar amanhã sem perder nada. Ele abre o direct, encontra 10 agências mais baratas que a tua e simplesmente some. Você é substituível por definição. Não interessa se você é mais competente. Se você já tem um mínimo de sagacidade, já percebeu que competência por si só não segura contrato. E a terceira é que o dono da agência está dentro da operação. Ele é o gargalo. A empresa simplesmente não funciona sem ele. Então, quando ele para, a receita para também. As férias dele custam dinheiro. Ficar doente custa dinheiro. E esses três problemas têm a mesma raiz. O modelo de negócio foi construído desde o início de forma errada. E a boa notícia é que os três têm solução no mesmo lugar. Existe uma infraestrutura que já resolve os três problemas de uma única vez. Já tem CRM, as automações, os funis, os dashboards personalizados, a confirmação da reunião de forma automática, a régua de recuperação de lead, de follow-ups, calendários, construção de sites e de funis inteiros, tudo dentro de uma única ferramenta. Você não instala isso do zero toda vez. Você configura uma única vez e depois só pluga a cada novo cliente que entra. Deixa eu te mostrar o que é isso. Essa aqui é a ferramenta que eu uso na minha operação e que eu estou ensinando os meus clientes a usar. Ela é o software que já domina o mercado americano de agências de marketing e está chegando com força aqui no Brasil. Com ela você pode parar de construir o sistema do zero para cada cliente. Você constrói uma única vez o seu ecossistema, a sua metodologia com a sua marca e você replica com um clique para qualquer cliente novo. Funis prontos, CRM configurada, automações já prontas e funcionando, um dashboard já montado e personalizado, o teu onboard que levaria dias passa a levar 15 minutos para liberar esse acesso. E o cliente que entrou no seu sistema não sai fácil, porque sair tem custo. A infraestrutura que você instalou na operação dele vira parte do negócio, vira parte da empresa. Você para de ser apenas um fornecedor e começa a ser a infraestrutura. Outra coisa, lembra que eu te falei que ao invés de gastar cada vez mais com IA, você passa a lucrar ainda mais quando o teu cliente usa IA? Olha isso aqui. Sempre que um cliente meu usa alguns recursos aqui dentro, eu ganho mais um valor em cima disso, fora a mensalidade que ele já está me pagando. Se você quer testar isso na prática, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você consegue 30 dias com acesso gratuito, com os snapshots da minha operação já configurados, o suporte para implementar e tudo que você receberia de mim em uma mentoria paga, mas com a diferença de que você não vai precisar me pagar nada. Faz o teste, veja como funciona na prática e se você tiver qualquer dúvida após começar o teste, pode me perguntar diretamente no meu WhatsApp que eu vou te ajudar a usar. E daqui a 30 dias você decide se vale a pena continuar ou não. O link está aqui na descrição.